Pastor Antônio. Bem, abrimos as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos. Hoje é um culto de missões. É um culto voltado exclusivamente, um culto de missões voltado para atender as necessidades daqueles que estão realmente desprovidos dos conhecimentos de Deus. Aleluia! Eu quero que vocês abram as vossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26. Glória a Jesus. Vou ler para vocês essa noite, acompanhe comigo a leitura em nome de Jesus. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gazá, que está deserto. Levantando-se foi, e eis que um homem, Eutípio eunuco, mordomo da Candace e rainha dos Eutípios, qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava-se, assentando-se no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chegaste junto a esse carro. E correndo Filipe, e ouviu-lhe e lia o profeta Isaías, e disse: entende tu o que lê? E ele disse: como podereis entender se alguém não me ensine? Não me ensine. E rogou-lhe que Filipe subisse ao carro e se assentou-se. E no versículo 32, e o lugar das escrituras que lia era este: foi levado como ovelha para o matador, e como mudo ou como cordeiro diante dos que torquenia, assim não abriu a sua boca. Amém? Toma os vossos assentos, querido, em nome de Jesus. Todos estão na nave da igreja. Nesta noite eu quero dizer exclusivamente mais uma vez: esse culto foi voltado exclusivamente para você, meu querido irmão, ainda que não tomou uma decisão. Esse culto de missões, a todos que adentraram por essas portas nessa noite, pensaram realmente: eu vou chegar lá naquele lugar e vou encontrar uma igreja sonhando com missões. Louvado seja Deus. Mas a vocês adentrarem por essas portas nesta noite, vocês chegaram aqui e encontraram a igreja fazendo missões. Aleluia! Vamos pode glorificar, exaltar o nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vive e reina para todos sempre. Aleluia! Nessa noite você pensou de chegar aqui nessa noite: eu vou chegar naquela igreja lá em Valentina, e eu sei que aquele povo está sonhando com missões. Mas eu quero te dizer nesta noite: você entrou por essas portas, está aqui um povo envolvido, vivendo missões na prática, e que nesta noite, se você nesta noite está ouvindo esta mensagem, glorifique e exalte o nome de Jesus Cristo. Aleluia! Eu quero falar de nesta noite de um homem que esse profeta Isaías. O profeta Isaías foi um dos profetas messiânicos que mais profetizou acerca de Jesus Cristo. Esse homem profetizou muito. A Bíblia fala que quando Paulo está narrando essa narrativa que Paulo escreve, essa carta aqui, Atos dos Apóstolos, nós estamos vendo essa carta de Paulo escrevendo Atos dos Apóstolos. Nós vamos ver essa narrativa que foi, essa mensagem inspirada, já foi deixada pelo profeta Isaías alguns anos atrás. E ele disse que este homem, que se chamava Eunuco, esse homem foi a Jerusalém, e quando chega em Jerusalém, ele tinha ano para Jerusalém, mas quando ele vai para Jerusalém, era um homem religioso, e ele vai a Jerusalém,
quando ele chega em Jerusalém, presta a sua adoração, presta a sua veneração naquele lugar, e ele pega o seu carro, retorna de Jerusalém, e quando ele vem regressando de Jerusalém, ele chega no lugar, ele para. O Espírito Santo falou com eunuco, eu creio, o Espírito Santo falou forte no coração de eunuco, e ele vinha trazendo o livro, que não era a Bíblia, era o rolo, que no Velho Testamento não tinha a Bíblia ainda, a Bíblia era em forma de rolo, e quando ele tirou aquele rolo de dentro do seu carro, e começou essa passagem, quando ele começou a ler este rolo que se chama a Bíblia tem um cumprimento na vinda de Jesus no Novo Testamento, aí tem o cumprimento de Velho Testamento e Novo Testamento, e quando nós vemos aqui o profeta, eunuco estava lendo, ele parou o carro, pegou aquele rolo e começou a ler aquele rolo. Agora, quando ele estava lendo, ele depara diante dessa passagem bíblica, que foi mencionado em intermédio do profeta Isaías, e ele começa a ler. Ele disse: ele foi levado como ovelha para o matador, mas não abriu a sua boca. Ele foi chicoteado, ele foi chicoteado, pisado, humilhado, mas ele não abriu a sua boca. Ele disse: eu não estou entendendo, mas do outro lado, Deus levanta, aleluia, Filipe, e o Espírito Santo levanta Filipe e diz assim: vai para aquele lugar que está deserto, Filipe, prega a minha palavra, fala do meu amor, aleluia. Agora o Espírito Santo levanta Filipe e ele vai correndo em direção, aí depara diante de eunuco. Eunuco estava lendo o rolo, estava lendo a Bíblia, a palavra de Deus, não estava entendendo, irmão, não estava entendendo, mas o Espírito Santo impulsiona Filipe e diz: se aproxima desse carro e olha, este homem está lendo o livro, mas não está entendendo. Foi palavra profética de Isaías, e agora quando ele está lendo, o Espírito Santo impulsiona Filipe e vai até diante daquele carro, e quando ele chega naquele carro, ele disse assim, Filipe falou para o eunuco, disse: tu está entendendo o que ele está lendo? Eunuco, ele disse assim: como eu vou entender, se não alguém que me explique, eu quero te convidar nessa noite. Você que é convidado especial de Deus nesta noite, Deus está falando com você nesta noite. Você pode ter lido o livro sagrado, a Bíblia sagrada, você não pode ter entendido, mas Deus nesta noite fala contigo, aleluia. O eunuco Deus está levantando Filipe para te orientar, para falar para você que Deus é a salvação, que Deus é o caminho, que Deus é a verdade, que Deus é a vida. Levante, dê um brado de glória nessa noite, nesse culto de missão. Glorifique o nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele não estava entendendo, mas Filipe disse assim: olha, aleluia, você não está entendendo, mas eu vou te explicar, eu vou te ensinar, aleluia. Ele disse: sobe para o carro e vamos ler. E a passagem que ele estava lendo era uma passagem linda, querido, falando acerca do Messias, falando acerca do Rabi da Galileia, esse Jesus que morreu na cruz do Calvário, estendeu, abriu seus braços e foi crucificado à sua direita um malfeitor, à sua esquerda outro malfeitor. Ele tombou na sua cabeça, aleluia, aleluia. Seu espírito foi tomado e o seu pescoço caiu, a sua cabeça tombou, mas a Bíblia diz que o céu se abriu e Deus, aleluia, deu a sua vida pela humanidade. Se você está entendendo, dá glória a Deus nessa noite. Aleluia. E o lugar dessa escritura que ele estava lendo, ele subiu ao carro, subiu no carro com o eunuco e começou a ensinar para ele.
já começou a explicar o plano da salvação, já começou a explicar para Eunuco o plano da salvação.